Olá, seja bem-vindo ao nosso culto. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Estamos fazendo uma série de mensagens sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E o motivo pelo qual nós estamos falando sobre esse assunto é porque nós temos uma firme convicção no nosso interior. Essa convicção é a respeito da presença de Deus. Nós acreditamos que a presença de Deus, ela é o sentido da vida, e ela também é o anseio mais profundo do coração humano. E por que isso é verdade? Porque isso é realidade. Nós desejamos ensinar você a relacionar com a presença de Deus. Queremos ensinar você a mergulhar mais na presença de Deus. E o fato é que quando nós falamos sobre esse termo, a presença de Deus, nós podemos falar sobre essa realidade como se fosse uma coisa, como se fosse algo, como se a presença de Deus fosse uma força ou algo desse tipo. Mas a questão, ou a realidade dessa questão, é que a presença de Deus não é algo, a presença de Deus é alguém. A presença de Deus não é uma coisa, a presença de Deus é uma pessoa. E a pessoa que nós estamos nos referindo é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz com que o Deus eterno, o Deus que está assentado no trono, nos céus, seja um Deus próximo a você, onde você está agora nos ouvindo, ou seja, a realidade de quem Deus é se aproxima de você por meio do Espírito Santo. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre essa pessoa maravilhosa, a pessoa do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre um aspecto que talvez nem sempre nós pensamos. Porque quando nós pensamos na trindade, ou seja, na tripessoalidade do nosso Deus, o nosso Deus é um único Deus, mas Ele existe e coexiste em si mesmo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Geralmente, quando nós pensamos sobre as pessoas que coexistem na divindade, geralmente nós pensamos nelas separadamente. Mas também é interessante nós pensarmos na relação entre as pessoas. Na semana passada, nós falamos sobre como que o Espírito Santo é o outro Consolador, o outro Paracleto, que é semelhante a Jesus. Então, esse é um aspecto da relação, que ele é outro semelhante a Jesus. Mas eu queria mostrar agora para você a relação do próprio Jesus na sua vida com o Espírito Santo. Ou seja, eu quero falar para você sobre o Jesus cheio do Espírito Santo. Então, em Lucas, no capítulo 4, um único versículo, Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Vamos ler novamente. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Esta semana eu estava lendo essa passagem e eu estava lendo numa outra versão e me saltou aos olhos porque eu li: Jesus cheio do Espírito Santo. E aí continuava o versículo. Quando eu li essa frase, Jesus cheio do Espírito Santo, no contexto é: Jesus cheio do Espírito Santo voltou para o Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Quando eu li essa frase, Jesus cheio do Espírito Santo, eu senti no meu interior o Pai falando: é necessário que vocês conheçam o Jesus cheio do Espírito Santo. Ou seja, nós podemos talvez conhecer o Jesus que é amor, que ama, que perdoa pecados. Ou quem sabe nós podemos conhecer o Jesus
poderoso que vai voltar e estabelecer o reino de Deus na terra. Mas será que nós conhecemos o Jesus cheio do Espírito Santo? Quando nós lemos nas Escrituras que Jesus era cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser conduzidos à seguinte reflexão: se Jesus é Deus, por que ele precisou ser cheio do Espírito Santo? Ora, alguns vão dizer assim, não, porque ele estava como homem, ele estava ali vivendo como homem. Mas mesmo Jesus vivendo como homem, mesmo que Jesus não estivesse utilizando das suas prerrogativas de ser Deus, ele jamais deixou de ser Deus. Jesus jamais deixou de ser Deus. Quando encarnou, ele nunca deixou de ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele não decidiu que ele iria viver nessa terra, viver o plano do Pai para ele, desenvolver o seu ministério, sem ser cheio do Espírito Santo. Ora, isso deveria de gerar um impacto muito forte no nosso coração, quando nós lemos os Evangelhos. Isso deveria bater forte no nosso coração com a seguinte pergunta: se Jesus, sendo Deus, apenas fez o que fez na dependência e no enchimento, ou como diz na versão que eu estou usando, na plenitude do Espírito Santo, quem sou eu, quem é você para fazer menos do que isso? Se Jesus precisou e decidiu ser cheio do Espírito Santo para viver nessa terra e para exercer o seu ministério, como que eu, como que você não vamos fazer isso? Como que eu, como que você não vamos ser cheios do Espírito Santo da mesma maneira? E não é apenas cheio do Espírito Santo que o texto diz, mas o texto diz que Jesus, na plenitude do Espírito, ou seja, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então nós temos aqui duas menções sobre o Espírito Santo, na relação dele com Jesus. A primeira, nós vemos Jesus como alguém que é cheio, alguém que está na plenitude do Espírito. Mas também nós temos a expressão que Jesus foi levado pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus não apenas foi cheio do Espírito, Jesus também foi guiado por esse Espírito que o encheu. Novamente a pergunta: se Jesus, sendo Deus, já parou para pensar nisso? Jesus é Deus, Jesus é aquele que dá ordem, Jesus é aquele que nós temos que seguir. Aquele que nós temos que seguir decidiu que, como homem aqui na terra, vivendo o seu ministério, vivendo a sua vida, ele não iria decidir o seu próprio caminho, ele iria seguir o Espírito. Nós precisamos conhecer o Jesus cheio do Espírito Santo, porque ele é o Jesus que não apenas fez milagres, que não apenas amou pessoas, mas ele nos ensina uma lição de humildade tremenda, porque sendo Deus, ele não se apegou a isso, como diz Filipenses capítulo 2, e nesse esvaziar, ele também decidiu que não iria, usando das prerrogativas de ser Deus, fazer o que queria, mas ele iria seguir o Espírito. Mas a questão é a seguinte: nunca, em qualquer momento da história, e vamos colocar assim, antes da história, na comunhão da Trindade, jamais houve um momento onde Jesus fez algo que não fosse guiado pelo Espírito, mesmo na Trindade. O que eu quero dizer com isso? É que nenhuma das pessoas da Trindade age com independência. Existe uma relação entre as pessoas da Trindade.
uma relação íntima de amor, de comunhão, de intimidade. E essa relação que sempre existiu, esse relacionamento de amor de Deus Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai, esse relacionamento sendo o próprio Espírito, como Agostinho explica na sua explicação sobre a Trindade, esse amor sendo o próprio Espírito. Jesus sempre desfrutou dessa realidade muito antes dele ter encarnado, e ele continua desfrutando dessa realidade mesmo depois de ter ressuscitado. Ou seja, seguir o Espírito, não ser independente, é algo que sempre esteve no caráter de Jesus. Quando ele encarna, ele manifesta isso em humanidade, ele manifesta isso na prática, no dia a dia, como nós. Mas esse não é um princípio que Jesus já não tinha no seu coração. Ok, vamos pensar agora sobre essas duas palavras então? Sobre a palavra cheio e a palavra guiar, sobre a palavra plenitude e, de acordo com a minha versão, ser levado, porque a nossa Bíblia diz que Jesus estava na plenitude do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ou seja, Jesus estava cheio do Espírito, voltou do Jordão, porque era a ocasião que ele tinha sido batizado, e foi guiado pelo Espírito até o deserto para ser tentado por 40 dias. Então nós temos essas duas expressões. Em primeiro lugar, Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus provou a plenitude do Espírito Santo. Por que nós temos algumas versões que traz cheio e outras pleno, plenitude? A palavra em grego, ela começa com P e L, ela lembra pleno. Então algumas vezes você vai ter plero, pleroma, plesso, são termos que se relacionam à palavra enchimento. Então nos lembra muito a palavra plenitude. Mas normalmente nós vamos ler nas Escrituras a expressão cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? A definição é a seguinte, e é muito simples. Significa que Deus permeia todo o teu ser. Deus permeia todo o teu ser. Vamos pensar aqui. Deus, quando nos criou, Ele nos criou espírito, alma e corpo, ok? Deus nos criou espírito, alma e corpo. Obviamente que quando Adão foi criado, ele desfrutava de uma realidade da presença de Deus, que após o pecado ele perdeu. Essa realidade, em algum nível, de alguma forma, nós experimentamos ela quando nós estamos em Cristo. Nós somos restaurados a uma comunhão com Deus. Então, quando nós somos novamente reconectados com Deus, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Mas onde o Espírito de Deus habita? O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Você sabia que existem pessoas que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo habitando dentro delas, mas elas experimentam sequidão espiritual? Elas experimentam um tipo de deserto que é péssimo, porque elas não conseguem viver a vida cristã como Deus a projetou. Porque a vida cristã como Deus a projetou, ela só pode ser vivida se nós acessarmos a fonte de vida e de poder que Deus nos dá pelo Espírito. Como isso acontece na prática? É quando a realidade do Espírito Santo que está no seu espírito, ela é tão transbordante no seu interior, que ela começa a permear os seus pensamentos, suas emoções e a sua vontade. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito de Deus, que habita no seu espírito, transborda, preenche a sua subjetividade, a sua alma. Nosso ser
biblicamente falando, tudo aquilo que Deus criou é chamado de carne. E na carne nós temos coisas boas e nós temos coisas más. O que são as coisas boas da carne? Ora, pensamento, emoção, razão. Deus criou isso. Deus fez isso, ok? Então, quando a Bíblia diz que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne, não está falando algo ruim, está falando algo bom, porque carne, nesse sentido, é algo bom. Significa humanidade, significa realidade criada por Deus. Mas nós também temos a carne como um aspecto maligno, ou seja, com imoralidade, com lascívia, com luxúria. O fato é que nem o aspecto positivo, nem o aspecto negativo da carne humana, daquilo que foi criado em você, pode fazer com que você tenha a vida de Deus. É preciso a ação direta de Deus, introduzindo o Espírito dele dentro do seu espírito, para que você tenha acesso à vida de Deus. Mas depois de você ter recebido a vida do Espírito Santo por ter nascido de novo, você pode experimentar sequidão, se você não permitir que o Espírito Santo comece a transbordar sobre a sua vida. E aqui então, eu quero lembrar o que nós já falamos nessa série. Como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo seja o Senhor dos meus pensamentos, das minhas emoções, da minha vontade. É assim que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não é simplesmente orando, ó Deus, me enche com o teu Espírito. Eu posso pedir isso, mas esse pedido, se ele não estiver conectado com uma decisão, uma voluntariedade de permitir que o Espírito permeie meus pensamentos, a tal ponto que o Espírito toma controle, guia, define o que eu penso, eu não vou ser cheio do Espírito. Pelo contrário, eu vou abafar o Espírito e impedir o Espírito de preencher o meu coração. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo significa que ele permeia todas as áreas do teu ser. Você consegue imaginar isso? Seus pensamentos, vocês abrem mão do controle dos seus pensamentos, não para ter pensamentos descontrolados, mas para ter pensamentos controlados pelo Espírito Santo. Suas emoções, você abre mão do controle delas, não para ter emoções descontroladas, mas para entregar suas emoções ao Espírito Santo para que ele as controle. Sua vontade, você abre mão da sua vontade e entrega o controle da sua vontade ao Espírito Santo. Quando você faz isso, que talvez você acha que fez isso quando entregou sua vida a Jesus, e obviamente isso é verdade. Se você foi salvo é porque você fez isso, você entregou sua vida a Jesus, mas você precisa de uma entrega diária ao Espírito Santo, porque ele vai operar no seu interior a realidade que um dia você recebeu no novo nascimento, recebeu no seu espírito diariamente. Sua vontade, suas emoções, seus pensamentos vão ser preenchidos com o Espírito de Deus na medida que você ceder e abrir controle da sua vida ao Espírito Santo. Mas aqui no texto não diz apenas que Jesus era cheio do Espírito Santo, também diz que Jesus foi levado ou guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Essa palavra guiado, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela em grego significa ser tomado pela mão e conduzido até seu destino. Ser tomado pela mão e conduzido até o seu destino. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, é tão maravilhoso que ainda que o nosso Senhor Jesus esteja no céu, nós temos a oportunidade de dar as mãos ao Espírito Santo e ele nos conduzir ao nosso destino em Deus. Para o que será que Deus destinou sua vida? Muitas vezes nós pensamos no nosso destino em Deus como uma loteria, mas não é. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, mas você vai provar isso
não por um horóscopo crente, de você tentar descobrir qual que é o seu ministério, tentar descobrir qual que é o seu chamado, mais do que descobrir o que você tem que fazer. Você precisa aprender a dar as mãos ao Espírito Santo e deixar Ele conduzir você. No texto referido que nós estamos lendo aqui, Jesus deixou o Espírito Santo conduzi-lo até o deserto, até uma circunstância negativa, até uma circunstância que não era boa. E se nós olharmos o fim da vida de Jesus, Jesus continuou seguindo o Espírito. Certamente Ele seguiu o Espírito com milagres, mas qual foi o fim? Ele seguiu o Espírito até a cruz. E em Apocalipse nós lemos sobre aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Só existe uma maneira de seguirmos o Cordeiro aonde quer que vá. Não será seguindo nossa imaginação do que é o Cordeiro, do que o Cordeiro faria. Muito mais do que você se perguntar, em meus passos o que faria Jesus, o que você tem que se perguntar é: Espírito Santo, você pode me dar a mão e me permitir seguir os teus passos? No dia a dia, o Espírito Santo pode guiar você. Talvez isso possa parecer místico, distante, celestial demais, mas não é. Eu quero te encorajar hoje a você entregar o controle da sua vida a Jesus, para que Ele tome conta dos seus pensamentos, das suas emoções e da sua vontade. E nesse processo, que você possa dar a mão a Jesus, pelo Espírito Santo, para que Ele conduza você até o destino que Deus colocou para a sua vida. Permita eu orar por você nesse momento, para que você tenha essa experiência agora mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada irmão, por cada irmã que está nos assistindo agora. Eu quero pedir que o Teu Espírito invada agora essa sala, esse quarto, esse carro, onde eles estiverem. Senhor, que agora o Teu Espírito comece a permear pensamentos, emoções e vontade. Que não haja canto escuro que o Teu Espírito não invada agora. Preenche a alma dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, libera sobre cada um que está ouvindo e vendo agora uma temporada de ser tomado pela mão, de ser tomada pela mão e ser guiado até o destino que o Senhor estabeleceu. Abençoa Teus filhos nesse seguir do Senhor. É a minha oração em Jesus. Amém.